Onde a gente parou na aula passada? A gente falou sobre série de Fourier, né? E o que era a série de Fourier? Série de Fourier basicamente é você pegar um sinal periódico, então o sinal tem que ser periódico, tá? E escrever ele como sendo uma soma de senos e cossenos, tá? Mais um termo constante aqui que é o A0, tá? Opa, tranquilo. Ué? Que é aqui. Desculpa. Acho que foi aqui. Tá. Beleza. A gravação não mudou, é só ali que não está aparecendo. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Você tem uma soma infinita, né, de senos e cossenos, né, de uma frequência fundamental. A frequência fundamental é essa ômega zero aqui, ó. Então, você vai ter um AN cosseno de N ômega zero, um BN cosseno de N ômega zero e o N variando de 1 até infinito, tá? Ou seja, eu pego uma forma de onda qualquer lá, que é, por exemplo, uma onda quadrada, né? Por exemplo, né? Que ela continua. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar atrapalhando, né? E assim por diante, né? E aí eu expresso essa forma de onda aqui como uma soma infinita de senos e cossenos. Se eu usar poucos senos e cossenos, a frequência fundamental, essa aqui, esse ômega zero aqui, ela vem justamente do período, né? Aqui tem um período de repetição, né? O F0 vai ser 1 sobre o período, e o ômega zero é 2π F0, né? Nesse caso aqui o F0 vai estar em Hertz, né? E o ômega zero vai estar em radianos por segundo, né? 2π F0, que é 2π sobre T, certo? Se você tem a forma de onda original, que é essa aqui, ok? Se você tem ela e se você tem, né? Você já tem o ômega zero, certo? Basta para você determinar a série de Fourier calcular o A0 e os ANs e os BNs, certo? A gente também viu quais são as condições que existem para a série de Fourier acontecer, né? A gente normalmente não se preocupa com isso, mas ela tem que ser, a função no período tem que ser absolutamente integrável, ou seja, a integral tem que existir, tem que ter um número finito de máximos e mínimos e de descontinuidades, certo? E aí a gente viu, usando algumas identidades trigonométricas que estão aqui, ó, essas identidades trigonométricas aqui, o que a gente fez? A gente pegou e nessa equação aqui, né, inicial, que é esse somatório aqui de A0 mais somatório de AN cosseno de N mais BN cosseno de N, a gente fez o quê? Para encontrar o A0, o que a gente fez? A gente pegou, né, e para encontrar o A0, né, a gente pegou, né, e fez o seguinte, a gente integrou de 0 até T, o x de T, ou seja, integrou esse lado, aí se você integra esse lado, você integra o outro lado também. E aí quando você integra o outro lado, aqui vai ter várias integrais de AN cosseno e de BN seno, que por essas identidades aqui, a gente sabe que essas integrais vão dar zero. E aí você chega que o A0 é dado por essa equação aqui. Tá? A gente fez isso também para encontrar, só que aí a gente não fez só a integral de 0 a t, a gente fez a integral de 0 a t multiplicado pelo cosseno de m ômega 0t. Fazendo isso, a gente encontrou o valor de AN, tá? E de maneira semelhante, só que em vez de integrar de 0 a t cosseno, a gente integrou de 0 a t seno e encontrou o BN, tá? Bom, se você tem o A0, se você tem o AN, se você tem o BN, você tem a série de Fourier. Aí a gente fez um exemplo, tá?
A gente fez um exemplo, né? Tá aqui, ó. Encontre a série de Fourier de x de t, onde x de t é dado por esse sinal aqui, né? Que vale 10, né? De 0 até 1, né? De 0 até 1. E vale 0 de 1 até 5. E aí ele começa a se repetir. Com isso, eu já sei que esse meu t aqui vai ser igual a 5. E aí o meu ômega zero vai ser 2π sobre t, né? Que vai dar 2π sobre 5, tá? Bom, por que eu preciso desse ômega zero? Porque para encontrar a minha série de Fourier, ele vai aparecer aqui na série de Fourier, aqui e aqui. E não é só isso. Para encontrar também os coeficientes, né? O A0 não precisa do ômega zero, né? É simplesmente fazer a integral no período, aqui nesse caso aqui o t vai ser 5, né? E esse t aqui vai ser 5. Aí quando a gente fez isso, a gente viu que a integral de 1/5, né? De 0 a 5 de x de t dt era a integral de 1/5 de 0 a 1 e de mais a integral de 1 a 5, né? Do x de t. Aqui vale 0, aqui vale 10, a gente fez essa integral e encontrou que o A0 valia 2. Está aqui o A0 valendo 2. Só recordando, tá? Agora, para encontrar o AN, aí a gente precisa do ômega zero aqui, além de precisar também, né? Além do ômega zero, eu preciso também do T, né? Do T. Aqui do T não. Esse T aqui. O T a gente já viu que é 5, né? E aí o x de t, né? Cosseno de n ômega 0t vai ser 10 cosseno de n 2π sobre 5, né? Vezes t dt, certo? Tá aqui, ó, 2π sobre 5 vezes t dt, tá? Só que essa integral aqui, ó, isso aqui não é 5, né? A gente vai fazer a integral de 0 até 1, né? Ok? Por que a gente vai fazer a integral de 0 até 1? Porque o x de t, ele só existe de 0 a 1. Quando eu multiplico, né, então a gente fez aqui, ó, a n, ó, 0 a 5, né? Aqui é 2πn sobre 5, só que eu botei aqui depois 0 a 1. Por quê? Porque a função x de t só existe de 0 a 1. Depois de 1 a 5, ela vale 0, ó. Então essa parte aqui 0. Aí eu encontrei o AN que deu isso aqui, né? Onde o C, eu usei um C aqui para ficar uma notação mais fácil, vale 2πn sobre 5, tá? Aí ficou isso aqui, arrumei, encontrei finalmente um cara que é o AN cosseno, o AN que vale 10 sobre πn vezes seno de 2πn sobre 5. O Bn, de maneira semelhante, eu encontrei e virou 10 sobre πn vezes 1 menos cosseno de 2πn sobre 5, tá? Esses são os coeficientes. Sabendo os coeficientes, é só escrever isso na série de Fourier. A gente normalmente não escreve, né? Porque a gente não vai escrever a série de Fourier toda. A gente pode só colocar os ANs, BNs, o A0 e colocar ali. Às vezes o cara fala, use os 3 primeiros termos da série. Aí você vai pegar o A1, o A2 e o A3, o B1, o B2 e o B3, vai ter uma soma de A1 cosseno de ômega 0t, mais A2 cosseno de 2 ômega 0t, mais A3 cosseno de 3 ômega 0t, tá? Legal? E aí você pode escrever isso e pode, por exemplo, plotar isso. Isso é um exercício que normalmente é feito, às vezes, como um exercício para casa, né? Usando MATLAB e coisas do gênero. Aí você vai ver que você fizer isso, né? Aquela forma de onda que era uma coisa assim, né? Se eu não me engano. E aí começava a repetir aqui. Aqui era 0, aqui era 1, aqui era 5, aqui era 6, né? Se você de repente fosse fazer o gráfico, ia ficar uma coisa, sei lá, pegando 3 termos, talvez ficasse uma coisa assim, ó. Só plotando mesmo para ver,
certo? Lá usando o MATLAB, tá? Aí a gente falou também da série de Fourier em amplitude e fase, né? O que é a série de Fourier em amplitude e fase? Quer dizer, eu acho que eu nem cheguei a falar. Na verdade, não, já falei sim, tá? Então, o que é a série de Fourier em amplitude e fase? Basicamente, é pegar, né, a série de Fourier padrão, deixa eu pegar ela aqui, ó, deixa eu copiar, tem ela aqui em algum lugar, peraí, vou pegar aqui, vou copiar, beleza. Acho que já está aqui embaixo, né? Já está aqui embaixo, eu nem precisei fazer, não precisava nem ter copiado, ó. Se eu pegar a série de Fourier padrão, deixa eu colocar aqui só para mostrar aqui, né? Aqui até saiu dos quadros. Agora não. Legal, aqui também saiu dos quadros. Beleza. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar, né, justamente, ó, essa série aqui, vamos lá, com a série de baixo, que é a primeira que a gente aprendeu. A primeira que a gente aprendeu foi essa aqui, né? A de senos e cossenos, tá? Porém, olha o que acontece. Se eu usar agora, né, essa fórmula aqui, cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, seno A, seno B, né? O que eu vou fazer agora é comparar, né, esse cara aqui, ó, vou usar essa fórmula que está aqui, e aí o que vai acontecer? Vai aparecer isso aqui, ó, vai aparecer, né, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu expandir vai dar 1 a 0, o A0 é o mesmo, tá? Só que agora vai dar um AN, né? Esse AN aqui, cosseno de φn, né? Porque é cosseno de A aqui e B aqui. Então é cosseno de A mais B, certo? Então vai dar um AN cosseno de φn, cosseno de N ômega 0t. B, menos AN seno de φn, seno de N ômega 0t, ou seja, o AN vai valer isso e o BN vai valer isso. Ou seja, eu tenho como encontrar, aí ó, simplesmente eu faço um sisteminha e eu tenho como encontrar o AN em função do AN pequeno e do BN pequeno, e tenho como encontrar o φn, né, em função do AN pequeno e do BN pequeno. Qual é a diferença entre essa série de Fourier aqui, né, dessa forma aqui, e a série de Fourier de baixo? Na verdade, elas são iguais, só que a de cima está escrito de uma forma diferente, né? Os ANs, digamos assim, ficam sendo as amplitudes dos cossenos, tá certo? E digamos assim, mas cada cosseno desses vai ter uma fase diferente, né? Então, como tem uma fase diferente, um cosseno de alguma coisa mais uma fase diferente pode se transformar num seno, né? Tá certo? Então você vai ter cossenos e senos também. Tá legal? Tô gravando isso aqui, tá? Ok? Beleza. Então, essa forma aqui, na verdade, ela a gente só mostra ela porque aí você consegue, digamos assim, mostrar que você pode ter, digamos assim, para cada função x de t, por exemplo, essa função aqui é uma função x de t, né? Aí você faz a série, na forma de amplitude fase, né? E aí você representa, né, a série de Fourier de amplitude fase desse cara com essas amplitudes. Por exemplo, dependendo, se for essa onda triangular, você pode ter esses sinais aqui em azul, né? Ok? Mas se fosse uma outra onda, você poderia ter esses sinais em vermelho também, tá? Aqui. O que eu estou mostrando é que você está, na verdade, decompondo aquela forma de onda numa série de formas de onda diferentes com frequências diferentes. Aqui, ó, aqui vai ser ômega 0,
aqui vai ser 2 ômega 0, 3 ômega 0 e assim por diante, ok? Ou seja, só lembrando de tudo, né, desde o início, série de Fourier é pegar uma função, tem que ser periódica, e transformar ela numa soma de outras funções seno e cosseno, ou de uma soma de função cosseno com fase, tá certo? Essa é uma forma de representar. Porém, para nós é mais importante, né, lembrar disso aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui e subir, tá? Acho que tá aqui. Eu tenho que subir, não. Eu tenho que descer, na verdade. Isso, tá? Tem que descer mesmo. Então, olha só. O que você está mostrando aí? Vamos agora falar da série de Fourier exponencial, tá? Série de Fourier exponencial. O que é isso? Da mesma forma que eu mostrei para vocês que a série de Fourier em amplitude e fase era simplesmente uma forma de pegar a de série de senos e cossenos e fazer usar uma fórmula trigonométrica e chegar lá nos coeficientes, né, o AN e o φn, certo? Eu agora vou usar a fórmula de Euler, a equação, né, que através da fórmula de Euler tem uma das equações mais bonitas, né, que é E, né, que é aquela equação que é o E elevado a menos Jπ, se não me engano, né, é isso? Mais 1 é igual a 0, tá ok? O E elevado a Jπ mais 1 é igual a 0 também, menos 1 é igual a 0, vai dar a mesma coisa, tá certo? Por que essa equação é bonita? Porque você tem um monte de números interessantes, né, nessa equação. Você tem o E, né? Você tem o π, você tem o J, você tem o 1 e você tem o 0. Todos eles são números especiais. O 0 é o elemento neutro da adição, 1 é o elemento neutro da multiplicação, o J é raiz de menos 1, número imaginário puro. O π é o π, né? A relação entre o diâmetro e o comprimento, né, da circunferência, né? E o E é a base do logaritmo neperiano, né? O E é um limite, né? Vocês lembram que o E é um limite lá em cálculo, né? Limite, né? Quando n tende a infinito, né? De 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? Esse é o E. Eu vou deixar o professor de cálculo explicar melhor, certo? Você vai fazendo, tem uma maneira mais intuitiva para chegar no E. Bom, interessa isso não. O que eu quero mostrar agora é o seguinte: usando a fórmula de Euler, o que a fórmula de Euler diz? A fórmula de Euler diz que E elevado a iθ, que eu vou até colocar, ó, jθ, né, é igual a cosseno θ mais j seno θ. E E elevado a menos iθ é igual a cosseno θ menos j seno θ. Tá? Se você somar essas duas equações, esse cara, ele corta, né? E fica 2 cosseno θ, e aqui fica E elevado a jθ mais E elevado a menos jθ. E aí você agora consegue chegar aqui nessa fórmula do cosseno θ, que é E elevado a mais jθ mais E elevado a menos jθ sobre 2. Θ é um ângulo qualquer, inclusive pode depender do tempo. A gente vai usar isso, tá? Por exemplo, ó, esse θ que a gente vai usar aqui, a gente vai usar como sendo n ômega 0 t, certo? Da mesma forma, aqui eu somei, né? Mas se eu subtrair, eu encontro que E elevado a jθ menos E elevado a menos jθ é igual a 2j, que aqui ó, vai ficar j menos j, 2j, seno de θ. Então, seno de θ é isso aqui dividido por 2j, tá? Substituindo, né, esses senos e cossenos aqui em função de E elevado, o que vai acontecer, né? Se eu fizer isso, essa figura está fora do padrão. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela. Não, ainda não. Não. Deixa
Deixa eu apagar. Tá? Então aqui eu tenho o cosseno, que eu encontrei ali, né? O cosseno de θ, agora θ é igual a n ômega 0t, né? E eu tenho agora o cosseno de n ômega 0t sendo 1 sobre 2 elevado a jθ, que é n ômega 0t, mais e elevado a menos jθ, que é menos jn ômega 0t. Para o seno dá a mesma coisa, só que aqui em vez de ser 1 sobre 2, 1 sobre 2j. Se eu multiplicar por j em cima e embaixo, aqui embaixo vai ficar j ao quadrado, certo? E j ao quadrado é menos 1. Então, o 1 sobre 2j se transforma no j sobre 2. Por que você fez isso? Vocês vão ver já já. Na verdade, o que eu vou fazer agora é substituir esses dois caras aqui, esse seno e esse cosseno, lá na fórmula padrão. Olha aqui na fórmula padrão. Tá vendo aqui, ó? Um monte de coisas aqui. Como assim? Eu não tenho aqui, né, os senos e cossenos da fórmula padrão, não é? Em vez de eu trabalhar com seno e cosseno, olha só, deixa eu apagar aqui tudo. Fazer a mesma coisa que eu fiz para quando eu estava trabalhando com a forma amplitude fase. Eu simplesmente vou pegar aqui esse cara que está aqui e esse cara que está aqui e vou fazer o quê? Vou substituir por esses dois caras que estão aqui em cima, tá? O seno e o cosseno. Quando eu fizer isso, ó, olha o que acontece, tá? Isso aqui, ó, esse 2 que está aqui, ele foi removido, porque na verdade o que tínhamos aqui? Nós não tínhamos aqui uma coisa dividido por 2, não é? Do cosseno, certo? E aqui eu não tinha uma coisa dividido por 2, que é a do seno. Olha aqui, ó, dividido por 2, dividido por 2, certo? Do cosseno e do seno. Aí, eu simplesmente, ó, tirei esse 2 para cá, para fora, né? O somatório. Toda hora ele vai aparecer, tá? E aí o que acontece? Aí fica a n elevado a j, a n elevado a menos j. JBN, por que JBN, não só BN? Porque o seno não é só, né? O 1 é o J, é só olhar lá em cima, olha aqui, tá ok? Então, não é. Então aparece um JBN e isso aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar, não tem aqui um termos em E elevado a JN e E elevado a JN? E não tem termos em E elevado a menos JN e E elevado a menos JN? O pessoal, quando fala assim JN, é só quando tem que estar escrevendo menos JN ômega 0T, né? Então, para a gente poder ficar mais rápido, tá ok? Vocês estão entendendo, né? Aí eu vou colocar tudo, né, de uma forma que fique assim, ó. Estão vendo? Ficou uma multiplicação de E elevado a JN, que vou até botar em vermelho aqui, ó. E uma multiplicação de E elevado a menos JN. Na verdade, ele nem devia ter tirado esse 2, não. Esses 2 aqui podia ficar aqui. Ficava até melhor. Tá? Ok? Mas deixa, ele botou o 2 aí. Tá? Agora, olha lá, tá vendo? Fica até melhor escrever, né? Aí ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai chamar de... Vou até botar o 2 de volta aqui. Peraí. Deixa eu apagar. Lembra como é que apaga? É só fazer assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Apaguei. Pronto. Agora eu vou botar o 2 aqui dentro.
Aí aqui vai ter um 2. E aqui vai ter um 2 também. Vai ter um 2 aqui. Tá, e eu vou chamar isso aqui, ó, não está multiplicando N? Eu vou chamar isso aqui de Cn. E aqui não está multiplicando menos Jn? Vou chamar isso aqui de C menos N. Certo? Então, ó, chamei de Cn, eu chamei, eu quis chamar. Certo? É AN menos JBN sobre 2 e C menos N é AN mais JBN sobre 2. Tá? Que, na verdade, dá para ver que é o conjugado. Isso aqui é o conjugado, viu, pessoal? Conjugado de Cn. Tá? Legal? Isso aqui é um número complexo, né? Tem parte real, né? Parte real, tem parte imaginária. Opa! Errei! Beleza. Tem parte real, tem parte imaginária, né? E então eu posso ter módulo também, né? O módulo disso aqui vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado dividido por 2, que é módulo de cima sobre módulo de baixo, tá? Tá, não entendi porque você colocou esse CN e o C menos N. Vou explicar, vocês vão entender já já. Não tem aqui um A0, né? E eu vou chamar o C0 de A0, certo? Olha só o que acontece se eu agora colocar isso. Deixa eu ver se eu já escrevi. Escrevi sim, tá? Olha só. Opa. Olha só. Só um pouquinho para cá. Deixa eu apagar isso. Então, vocês concordam que o que está lá em cima vira isso aqui que está aqui embaixo? Isso aqui, se eu chamar de Cn, isso aqui de C menos N, essa expressão aqui vira essa expressão aqui, ó, e o C0 de A0 vira essa expressão aqui, não é? Tá certo? Só que é um somatório de 1 até infinito, não é? Ok? De Cn e C menos N, não é? Olha só, se você agora fizer um somatório de menos infinito até mais infinito de Cn, ó, vai aparecer. Lá quando o n estiver negativo vai ser C menos 3, C menos 1000, C menos 999, C menos 1, C menos 3, C menos 2, C menos 1, quando o n está variando, entendeu? Vai dar o C0 também vai ter, e quando for C0, ó, o que vai acontecer? O n é igual a 0. Quando C0 é quando o n é igual a 0. Quando o n é igual a 0, isso aqui é igual a 1, então o C0 vai dar o a 0, aquilo que já tinha. E para os positivos também vai aparecer 1, 2, 3. Então se transforma aquele somatório que era de duas parcelas num somatório de uma parcela só, e aquele somatório, na verdade, era um somatório de duas parcelas mais um a 0 fora. Eu consegui juntar tudo numa fórmula muito mais compacta, que é essa aqui. Ó. Essa fórmula aqui, o Cn é um número complexo, tudo bem. Então, você também pode escrever ele como módulo de Cn e fase de Cn, que é o módulo de Cn vezes a fase de Cn, porque se você tem um número complexo Cn, você pode escrever ele assim, ó, módulo dele elevado a j ângulo dele, tá? Isso vem de números complexos, vocês tinham que ter uma recordação de números complexos. Na verdade, vocês têm dificuldade de números complexos aqui em sinais sistemas em transformada de Fourier, e tem lá em circuitos, quando vocês usam lá para trabalhar com os fasores, né? E aí tem um monte de coisa que é interessante aqui você saber. Bom, de qualquer maneira, o que você tem? Você tem então, né? Apagar isso tudo que está aqui, tá? Você tem então agora o C0, que você já sabe que é igual a 0, então vai ser igual a quê? 1 sobre t integral de 0 a t de x de t dt. Você não precisa calcular o C0. É igual a 0. É que você tem que calcular os CNs, né? Quem é o CN? Vai ser AN menos JBN sobre 2. É só pegar e substituir a fórmula do AN e a fórmula do BN, certo? Aí, simplesmente vai aparecer o cosseno e o J seno,
tá? E aí o que vai acontecer? Você consegue escrever isso como e elevado aqui como menos n, tá? E o c menos n você também usa a mesma coisa, tá? E aí você tem esse valor aqui para o c menos n. Vou até colocar aqui. Na verdade, você encontra o mesmo... Só que aqui, ó, o que vai acontecer? Você tem para menos n, você tem um valor que é jn. Então, olha só, você consegue fazer basta você encontrar o do Cn para qualquer n aqui. Então, você já tem esse valor do Cn, tá? Então, o que é calcular a série de Fourier exponencial? É calcular o Cn, tá certo? Ok? Cn é um número complexo, tá certo? E que dá o quê? Que dá o peso da exponencial e elevado a menos jn, certo? Se você tiver o C1, vai ser o quê? Vai ser um valor C1 vezes e elevado a menos jn, aqui, ó, tá vendo? C1 vezes e elevado a jn ômega 0t. C2 vai ser C2 vezes e elevado a n, J2 ômega 0t e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de você ter o peso dos senos e cossenos, você tem o peso dos exponenciais. Basicamente é isso, tá? Então você pode representar, digamos assim, ó, se você tem um sinal qualquer, né? Aqui já começa a ficar uma coisa legal. Vocês vão ver. Tem um sinal qualquer aqui. Um sinal x de t, tá? Periódico. Então vamos botar aqui assim. Isso aqui para fazer série de Fourier dá trabalho. Mas vamos lá. E aqui ele continua e aqui ele continua. Aí quando você faz a série de Fourier dele, exponencial, você encontra os CNs, né? E aí, notem que os CNs aqui vão ser positivos e negativos, né? Então, por exemplo, você vai ter um C0 aqui, vai ser esse cara aqui. Aí você vai ter um C1 aqui é 0. Você vai ter um C-1 aqui. Dependendo, o sinal pode ser igual ou diferente, vai depender, né? Mas normalmente o módulo é igual. Se você ficar em módulo de CN, né, é igual, né? E aqui, ó, pode ter um valor aqui também, vai ter o valor semelhante lá do outro lado, porque você está trabalhando com módulo, né, o C2. Ou seja, você tem, para cada forma de onda aqui, você tem como decompor essa forma de onda periódica numa soma de exponenciais, basicamente essa. Por que você usa soma de exponenciais? Você usa soma de senos e cossenos. Bom, primeiro, eu uso soma de senos e cossenos porque senos e cossenos são funções muito boas, né, para a gente trabalhar. Por quê? Primeiro que aparecem em tudo quanto é coisa da física e da engenharia. Segundo, no cálculo elas ajudam muito. Por quê? Porque a derivada de uma é a outra, entendeu? A integral de uma é a outra facilita pra caramba, né? E a exponencial, mesma coisa, né? E aliás, a exponencial nada mais é do que o seno e cosseno, né? O seno e cosseno são exponenciais também, tá? A gente acabou de ver agora usando a fórmula de Euler, tá? Por que isso é importante? É porque você vê o peso de cada exponencial daquela forma de onda que tem aqui, tá? E aí, por exemplo, isso vai ajudar a gente quando a gente vai falar da transformada de Fourier, daqui a pouco, tá? Mas antes disso, né, eu vou fazer um exemplo, eu ainda não fiz exemplo, né? Então aqui, só relembrando as três formas que existem, né, da série de Fourier. A que é mais importante para a gente é a última, mas a que é mais pedida no cálculo é a primeira. É a forma de seno e cosseno, tá? Tem a forma também de amplitude e fase, e tem também a forma de exponencial complexa, tá? Ok? Essa aqui é a mais importante, essa aqui é a mais pedida em cálculo. E essa do meio? Essa do meio é só para
tipo uma transição da primeira para a última, que é do meio você também encontra aqueles valores de ANs, né, que são números complexos e assim por diante, tá certo? Bom, o que a gente vai fazer agora, basicamente, é calcular a série de Fourier exponencial de uma função, tá? Que é essa aqui. Como que eu faço, como que você visualiza a série de Fourier? Por exemplo, Você pode visualizar da seguinte forma, justamente, você vai visualizar... vetores somados. Não, na verdade, a melhor maneira de você visualizar é com isso. Se você pensando em senos e cossenos, você pega a série de Fourier, por exemplo, ó. É uma soma infinita de senos e cossenos, para você visualizar, tá? Vamos supor que você vai fazer a série de Fourier disso aqui. Quer entender como que Fourier teve a sacada de fazer a série de Fourier? Ele teve a sacada porque ele estava pensando justamente em decompor funções quaisquer, no caso, em funções que são mais simples. É como se fosse uma base de um sistema de vetorial mesmo, né? Seno e cosseno, né, são vetores ortonormais, entendeu? Então você pode usar como base de um espaço vetorial, certo? E a ideia que ele fez é justamente isso, ó, pegar aqui uma função que não está escrita nessa base, porque isso aqui não é um seno e cosseno, certo? E usar seno e cosseno para escrever ela, certo? E aí olha só o que ele faz, se você usa poucos termos, você vai ter uma coisa assim, ó, sei lá, porque você está usando poucos termos da série. Não sei se você está entendendo, tá? Mas por quê? Você só usou um ou dois termos, aí fica uma coisa assim. Aí você começa a usar muitos termos, você vai ter uma coisa assim, ó. Você vai ver e se você usar infinitos termos, você vai ter uma coisa assim. Ou seja, exatamente o que você tinha, certo? Aí o que acontece? Por que o Fourier fez isso? Porque ele consegue, né, digamos, fazendo a decomposição, descobrir quais são as frequências do seno e do cosseno que são mais importantes naquela forma de onda, digamos assim. E aí, em vez de ele pegar as infinitas frequências, e como é que ele percebe isso? Ele vê qual é o coeficiente, o AN e o BN, ou se for uma exponencial, os CNs. Os CNs que forem mais fortes, quer dizer que aquela exponencial que você tem lá, complexa, que faz parte da série de Fourier exponencial, ela tem mais força, digamos assim, ela está mais presente naquele sinal. Você está entendendo o que eu estou falando? Certo? Ela está mais presente naquele sinal. Então o que ele faz? Se ele de repente só pega aqueles termos que são mais presentes, ele vai ter uma aproximação do sinal mais próxima da realidade, e não usa a soma infinita. Porque se você descartar, por exemplo, soma infinita, você perde toda a praticidade, né? Mas se você de repente usa só 3 ou 4 termos que são os mais importantes, que já vai te dar uma aproximação muito boa. Lembra, física, matemática, a matemática tem precisão, mas a física e a engenharia, por tabela, não precisa ter precisão total. Você pode ter uma aproximação muito boa usando 3 ou 4 termos, entendeu? A ideia é muito boa, né? Eu vou pegar quais são... É como se o cara tivesse... Eu tenho lá várias qualidades, mas eu quero definir o Abel. Ele tem várias qualidades. Ele é um cara que faz isso, isso e isso. Faz 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ele tem essas qualidades todas. Só que ele é muito bom no 1, no 3 e no 5. Se eu quiser fazer um cara parecido com o Abel, eu posso pegar o 1, o 3 e o 5. Você está entendendo? E vou conseguir um Abel que não é igual ao Abel, mas ele é muito parecido com o Abel. Entendeu? De repente, para a maioria das funções vai ser uma coisa que vai resolver o problema. Entendeu o que eu estou falando? Então a ideia é essa, a ideia do Fourier era essa. Era você simplificar coisas que são complicadas, em vez de você... Por quê? Porque uma onda quadrada é complicado de trabalhar matematicamente. Mas se você pega 3 senoides que conseguem representar aquela onda quadrada, nota que tem várias ondas quadradas, né? Essa aqui é uma delas. Você pode ter onda quadrada assim, ó. Você pode ter uma onda quadrada assim, ó, né?
Vai depender da onda quadrada que você está trabalhando. Trabalhar com ela é muito ruim para o cálculo. Tem descontinuidade, né? Entendeu? Se você transforma isso numa soma de 3 ou 4 cossenos, certo? Ou 3 ou 4 exponenciais, está entendendo o que eu estou falando? Que são funções fáceis de trabalhar. Porra, matematicamente ajuda, né? Você consegue trabalhar e aí, mas não vai estar o resultado preciso. Cara, o que é precisão? Você está entendendo? É o que eu falo. A gente fica falando, mas eu vou lá fazer o cálculo do circuito. Quando você faz o cálculo do circuito, você coloca a resistência do fio? Não. Certo? O fio, né, é um curto-circuito, por definição. Mas tem um fio, não tem? Pois é. Quando você usa o protoboard lá, você usa a resistência do protoboard? Não. Né? Mas vai usar protoboard usando circuitos de frequências muito altas. Aí não funciona, porque vira capacitor, aquela porcaria das trilhas em paralelo. Entendeu? Você não consegue, você tem que usar. É que você não tem nem, assim, vocês talvez já tenham ideia, mas se você monta num protoboard lá, às vezes no circuito, você bota a entrada aqui e a saída aqui, ele funciona, né? O circuito até uma determinada frequência. Aí você quer economizar espaço no protoboard. Aí você bota a entrada aqui, dá uma volta assim, tipo um U, e bota a saída aqui do lado, né? Não funciona. É o mesmo circuito, tá? Por quê? Porque criou-se uma capacitância espúria, etc. É isso que eu falo. A gente tem que ter um meio termo entre a matemática, né, e a prática, certo? Por isso que o engenheiro faz isso. Por isso que o engenheiro, às vezes, coloca, vou botar um 10% a mais, né? Porque ele quer uma margem de segurança. Né? Em circuitos elétricos, o próprio resistor, ele não é de 1 kΩ. Ele é de 1035 ohms. Ou ele é de 973 ohms, né? Ele é 1 kΩ mais ou menos 10%, mais ou menos 5%, não é isso que a gente pensa? Então, se você estiver usando uma aproximação boa o suficiente, entendeu? Você pode trabalhar dessa forma, tá? Então, isso já para o Fourier, isso já ajudava pra caramba, né? A ideia era ótima, ele saiu da matemática, então ele pensou, se eu usar uma aproximação boa, eu posso fazer o que ele estava trabalhando com transmissão de calor, uma coisa que aparece um monte de equação diferencial, etc., né? E aí, essas equações diferenciais, se você usa senos e cossenos, é muito fácil de trabalhar. O derivado do seno é cosseno, né? Integral do cosseno é seno, entendeu o que eu estou falando? Então, fica muito fácil trabalhar com as equações diferenciais. E aí ele falou, não preciso pegar todas, vou pegar 3, 4, etc. Tá? Aí ele começou trabalhando com senos e cossenos, e ele falou, peraí, vou pegar uma função, esse somatório quebrado aqui de 2, tá bom, tá bonito, é legal, para entender para vocês é mais fácil, né? Até para você fazer esses exemplos, mas na verdade, essa terceira fórmula é muito mais elegante, é um somatório de menos infinito até mais infinito com um coeficiente só, que é o Cn, que você sabe como calcular, certo? É muito mais elegante, certo? Mas usa uma exponencial complexa. Cara, exponencial complexa é seno e cosseno, né? Então não se preocupe com isso, tá ok? Beleza, tá? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou calcular a série de Fourier de uma função, tá? Deixa eu apagar aqui. Série de Fourier exponencial. Acabei pegando, acho que a aula errada, mas deixa para lá, não tem problema. Por isso está cheio de coisa aqui. Eu não tinha feito a série de Fourier exponencial com vocês, não tinha? Pois é, exatamente. Então eu vou fazer e vou quebrar o galho de vocês, ó. Por quê? Porque olha só, série de Fourier exponencial só é fácil quando a forma de onda ou é uma onda quadrada, eu podia fazer, que aí é constante vezes exponencial. Vai dar o quê? Vai dar constante vezes a integral da exponencial, que é a própria exponencial. Ou, por exemplo, uma outra exponencial, olha aqui, isso aqui também é legal, ó. Isso é uma exponencial, né, que de 0 a 1, ela vale, de 0 a 1, ela vale e elevado a t, de 1 a 2 ela vale nada, certo? Depois ela se repete. Se depois ela se repete, o período é 2, certo? Certo? Se o período é 2, o ômega 0 é 2π sobre 2, que dá π,
certo? Legal. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que encontrar o CN, certo? Por quê? Porque eu já tenho o ômega zero, já tenho o N, já tenho tudo, preciso encontrar o CN. O CN está aqui, ó, 1 sobre T, integral de 0 a T, x de T elevado a menos j ômega zero T dt, para qualquer N, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção, olha aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, CN é igual a 1 sobre 2 integral de 0 até 2. Só que é integral de 0 até 2, não é? Só que a integral de 0 até 2 é a integral de 0 até 1 e de 1 até 2, certo? E de 0 até 1, a função vale e elevado a t. E de 1 até 2, a função vale 0. Então, não preciso fazer a integral de 0 a 2. Posso fazer a integral de 0 a 1. Da função e elevado a t vezes e elevado a menos j n ômega zero t dt. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser meio da integral de 0 até 1 de e elevado a 1 menos j n ômega zero t dt. Certo? Só coloquei em evidência o t. Tá? Até porque eu estou entregando em t. Certo? Tudo bem? Você fez a integral Ainda não fiz. só desenhei. da exponencial, mas se ela está deslocada 1 para cima, esse 1 para cima, você colocou na fórmula? Como esse 1 para cima? Isso. O ed t está... Não, porque o ed está aqui, está dado. Ó, e elevado a t. E elevado a t. Entendi. E elevado a t, que multiplica aqui. O x de t é isso. Tá vendo? Eu esqueci que ele vai para a tela. Entendeu? Tá? Legal? E agora? Agora vai dar isso, ó, a integral de e elevado a t dt é e elevado a t dividido por a. Certo? Ok? Quem é o meu a? Meu a vai ser esse cara aqui, ó. A. Legal? Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar meio da integral, até já vou colocar assim, ó, de e elevado a 1 menos j n ômega zero, até posso colocar, ômega zero é π, jn π, certo? T sobre 1 menos jn π. Vocês entenderam porque eu coloquei aqui o π? Porque eu já sei que o ômega zero é igual a π. Por quê? Porque o período é 2. Tá? Aí o que vai acontecer? Ó? Vou fazer isso de quanto? De 0 até 1. Aí quando eu faço de 0 até 1, ó, vai ficar e elevado a 1 menos jn π vezes 1, menos e elevado a 1 menos jn π vezes 0, 1 menos jn π vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1. E aqui fica assim. Tá? Esse é o meu CN, né? E o que vai acontecer agora? Aqui eu só vou fazer, não precisava, terminou o problema, você já podia entregar e escrever isso aqui. Acabou. Ctrl CN, certo? Para qualquer N. Tá legal? Se N igual a 0. Se N igual a 0 vai dar E elevado a 1 menos 0, vai dar E elevado a 1, que é E menos 1 sobre 1. Então vai ser E menos 1 sobre 1 vezes meio, E menos 1 sobre meio. Esse é o A0. Tá? Faz sentido. Tem valor médio diferente de 0 esse cara. Tá vendo? Quando é que o A0 ou o C0 é 0? É quando você tem uma coisa que é assim, ó, por exemplo. É simétrico. Né? Mesmo para cima e mesmo para baixo. Entendeu? Tá? Ok? Notem que você poderia criar uma função aqui, eu não fiz. Mas dá para criar uma função aqui assim, ó, que você não sabe se ela é
se ela é média zero ou não. Você só vai descobrir isso às vezes fazendo os cálculos, entendeu o que eu estou falando? Tá? Porque daria para fazer, tá? Eu não vou fazer aqui. Tá aí, ó, poderia parar por aqui, mas eu não vou parar por aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. O que acontece, ó? E elevado a 1 menos JNP não é E elevado a 1 dividido por E elevado a JNP? Porque não é 1, não é A, é E elevado a A menos B, não é E elevado a A sobre E elevado a B? Não é isso? Então, ó, usando isso aqui não vai dar E elevado a 1 sobre E elevado a JNP? Certo? Sim? Aqui vai dar E em cima, e embaixo vai dar cosseno de NP mais J seno de NP. Só que J seno de NP, né? Seno de NP, né? Ele é sempre zero. Porque, ó, quando n é igual a zero, dá seno de zero, que é zero. Quando n é igual a 1, dá seno de π, que é zero. Quando n é igual a 2, dá seno de 2π, que é zero. Tá dando para entender? Então isso aqui vai dar sempre zero. E o cosseno de NP vai ser o quê? Vai ser menos 1 elevado a n. Concorda com o que é menos 1 elevado a n? Para n igual a zero, cosseno de zero é 1. Né? Então, ó, n igual a zero é 1. Para n igual a 1, cosseno de π é menos 1. Certo? Ok? Para n igual a 2, dá 2π, dá 1. Tá dando para entender? Então é menos 1 elevado a n. Ó, ou menos 1 elevado a n, ou seja, 1 sobre menos 1 elevado a n é isso aqui, ó, que multiplica o e. Certo? Então aqui você podia arrumar esse Cn que está aqui nessa outra forma aqui. Tá? Que é uma forma complexa, tá certo? Ok? Ó, já fiz isso em prova, tá? Já fiz isso em prova, mandei o cara calcular o CN, se ele calculasse assim já estava certo, mas o mais bonito seria ele calcular assim, ó, certo? Entendeu o que eu estou falando? Tá? Aí, calcular o C0, é só colocar n igual a zero, vai dar e menos 1 sobre 2. Estão vendo aqui? E menos 1 sobre 2. Só substituindo. Calcular o C2. Ó, calcular o C2, ó, é menos 1 ao quadrado vezes Z menos 1 sobre 2 menos 1 menos J 2π. Concordam? Que é isso aqui? Esse é o C2. Vou substituir ele por 2, certo? O que vai acontecer aqui? Aqui, ó, vai ficar E menos 1, e embaixo vai ficar 2 menos J4π, certo? Isso aqui, ó, vai ficar, aqui, ó, E menos 1 sobre 2 menos J4π. Qual é o módulo disso? É o módulo disso, tá? Só que o módulo disso é o módulo de cima, e aqui é o módulo de baixo. São dois números complexos. Em cima é um número real, na verdade, o módulo é o próprio. Módulo de E menos 1 é E menos 1, certo? E 2 menos J4π, módulo disso é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4π ao quadrado, certo? Então, a resposta seria essa. Isso aqui caiu numa prova, tá? Nada difícil, tá? Bem fácil. Legal? Bem fácil mesmo. E se você botar esses dois valores naquela somatória, você consegue exponencial, a forma de andar certinho. Sim, aí que eu estou falando. Aí você vai, esses valores, aí você vai colocando. Ó. Se você pegar, por exemplo, os valores n, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, você vai ter a soma de C0, que esse não vai ter exponencial, mais duas exponenciais negativas e duas exponenciais positivas, certo? Então eu tenho que fazer inteirando várias vezes. Até sim, aí você vai somando isso, entendeu? Você tem que ver quais são os CNs que mais são importantes, você está entendendo o que eu estou falando? Nesse caso aqui, esses CNs aqui, eles têm, né, uma tendência aqui a decrescer. Por quê? Porque olha só, em cima não é um E elevado, um E menos 1, não é? Não é isso? Mas embaixo é um 2 que multiplica 1 menos JNP, certo? O que vai acontecer? Esse número complexo, a parte complexa JNP, quando o n for muito grande, vai ser uma parte muito grande, concorda comigo? Então o módulo disso vai ser uma coisa grande, concorda comigo? E em cima não, em cima é sempre um valor pequeno,
Está dando para entender? Então, esses CNs, eles decaem rapidamente, tá? Então, numa razão de 1 sobre n, mais ou menos, tá? 1 sobre n ao quadrado, que é o módulo, etc. Então, você, de repente, pegando só 2 ou 3 n, já resolve. Você está entendendo? Agora, uma pergunta mais difícil. Se eu quiser fazer um circuito, usando um computador operacional, ali, Sim. para gerar exatamente aquela onda ali, posso usar, sei lá, 4, 5 computadores operacionais? Exatamente você nunca vai conseguir, não, porque é muito parecido. Muito parecido. Sim, você pode, claro, sim, você pode sim. Mas, assim, o que eu estou falando, não normalmente o que se faz é justamente você não faz a síntese de determinados circuitos usando isso. Isso aqui é usado mais para vocês verem, por exemplo, e outras técnicas que a gente vai fazer. Não é muito para fazer a construção. Para você fazer uma onda quadrada, é muito mais fácil usar circuitos chaveadores do que você tentar pegar circuitos que fazem senos e cossenos e somam. Porque se você pegar senos e cossenos e somar, vai ter que usar vários circuitos e várias frequências que você tem e não vai ficar tão bom quanto um chaveador. Concorda que um chaveador não é muito melhor? Tom. Concorda comigo? Então já tem circuito que faz isso. Você usa chaveamento, tá? Fazer uma onda triangular, a mesma coisa. Você coloca um amplificador que depois chaveia para zero, depois amplifica. Quer dizer, criar formas de onda práticas, né? Você, na prática, você usa outro tipo de circuito do que você vai usar aqui, na teoria. Na teoria aqui você vai usar isso para outras coisas, vocês vão ver, por exemplo. Uma outra coisa, você vai aprender que, na verdade, a série de Fourier já é legal. Você já consegue transformar, né? Você já consegue saber de um sinal periódico quais são as frequências mais importantes. Você concorda comigo? As frequências mais importantes serão aquelas que terão os CNs ou os ANs e BNs maiores. Concordam comigo? Certo? Então, o que acontece? Aí eu posso saber, por exemplo, se você tem um sinal que tem alta frequência ou tem baixa frequência, né? Se ele tem alta frequência, os CNs vão ser mais altos, né? Quando o N cresce, os CNs vão ser maiores. Se ele tem baixa frequência, quando o N está pequeno, os CNs vão ser maiores, certo? Porque o N multiplica a frequência ômega zero, a frequência original, né? Então a frequência original, vamos supor que seja 1 radiano. O N igual a 1, N igual a 2 é 1 radiano por segundo, são frequências baixas, né? Se você de repente tem lá 500 radianos por segundo, a frequência é alta, né? Se o sinal tem frequência alta, o que vai acontecer é que os C500 lá, entendeu? Vai ser muito maior do que o C0, você está entendendo? Você pode, ou seja, você não acha que você usar os primeiros coeficientes vão te dar a melhor descrição daquele sinal. É isso que você está entendendo o que eu estou falando? A descrição do sinal é dada pelos coeficientes, certo? Só que é tudo discreto, concorda comigo? Tem C1, C2, C-1, C-2, A1, A2, B1, B2, tudo discreto, concorda comigo? Porque as frequências são discretas, certo? Isso acontece porque eu estou trabalhando com sinais que são periódicos. E o período é ômega zero, que é a frequência fundamental, tá? Trabalhar só com sinais periódicos não é o que você encontra. O que você encontra são sinais quaisquer. Sinal de voz aqui não é periódico, né? Estou falando aqui para vocês, né? Sinal de vídeo bidimensional não é periódico. Até pode ser, né? Manda uma bandeira de Fórmula 1, né? É um sinal periódico. Se você tirar uma foto dele, é um sinal bidimensional periódico. Concorda comigo? Só preto e branco nas duas direções. Concorda comigo? Não, mas não é as imagens que vocês vão ver, tá? Ok? Bom, e aí? A gente vai entrar agora, vou parar aqui. Dá para trabalhar com isso no periódico? Sim, é o que eu vou fazer agora. Justamente. O que eu vou fazer agora é só a introdução. Para vocês não terem uma síncope, né? Só a introdução. Síncope é ótimo, hein? O cara vai passar mal. Eu vou falar agora de quem? Da transformada de Fourier. Como é que você chega na transformada de Fourier?
Bom, o que é a transformada de Fourier? A gente vai ver isso, né, já já. Vamos pegar um exemplo, tá? Ok? Então, o que a gente já viu? A gente viu série de Fourier. Então, a gente viu o seguinte, ó, uma função periódica não senoidal, né? Senoidal também pode ser, só que aí, qual é a série de Fourier de uma função senoidal? Só tem um termo, que é o próprio seno, entendeu? E a amplitude dele, acabou. Né? Tem uma função senoidal, por exemplo, você pegar 3 seno de 2t, sei lá, certo? O que vai acontecer? Só tem um termo, né? A frequência lá irradiante vai ser 2, né? O termo vai ser o C2, sei lá, o C1 vai ser o 3, desculpa, o seno, né? Então o B1 vai ser 3, né? E todos os outros, todos os A's vão ser 0, né? A0, A1, aliás, acontece isso, tem série de Fourier que não tem componente A, vocês vão ver isso aí nos exercícios. Na prova provavelmente vai cair uma exponencial, então, mas nos exercícios vocês vão ver isso, tá? Eu não entro muito em detalhe de série de Fourier não, porque eu acho que é bacana quando se tem tempo, quando não se tem tempo é melhor falar da transformada, que é muito mais útil. O que é a transformada de Fourier? Vocês vão ver já já. Então, olha só, o que a gente já viu? A gente já viu, né, que uma função periódica não senoidal, tá, pode ser representada por uma série de Fourier. Pode sim. A senoidal também pode. Qualquer função periódica, tá? Qualquer função periódica pode ser representada por uma série de Fourier. É que na senoidal, na senoidal é uma série de Fourier com um termo, não precisa de um somatório infinito, tá? O que acontece se uma função não for periódica, né? Então tem um monte de função que a gente vai trabalhar que não é periódica. Um pulso retangular, só o pulso, não é periódico, uso pra caramba, ligo e desligo, certo? Uma onda, um degrau unitário, não é periódico, certo? Uma rampa, certo? Né? O impulso também mas o impulso é uma função que vão combinar, ela é uma função que é bonita na matemática, mas na prática você não usa, né? Porque você não consegue simular um impulso, né? Como é que você simula um impulso? Você não simula, você usa um degrau, e aí você faz a resposta ao degrau e depois deriva, porque como o degrau derivado vai dar um impulso, a resposta ao degrau derivada vai ser a resposta ao impulso, tá? Isso a gente demonstrou lá na primeira parte de sinais 1, tá certo? Beleza. Então agora, o que vai acontecer com a transformada de Fourier aqui? Então, o que eu vou fazer agora é, na verdade, uma série de Fourier quando o sinal não é periódico. Isso é a transformada de Fourier, tá? E como é que o Fourier fez isso? Cara, vamos combinar. Claro que ele não é bobo nem nada. Fourier, Laplace, esses franceses todos eram bons demais, tá? Ele falou, não é periódico? É sim, né? Eu vou pegar aqui uma função periódica, tá? Essa aqui, ó. Tá vendo essa função? Não, essa função periódica aqui, né? Essa função periódica, eu vou gerar ela através de uma função não periódica. Essa função não periódica é essa que está aqui. É um pulso retangular, certo? Ela não é periódica, certo? O que eu vou fazer? Cara, eu vou dizer que esse pulso retangular é essa função aqui periódica, só que quando o período tende a infinito. Se você pensar matematicamente, está correto. Se pegar esse cara aqui que está do lado esquerdo, ele vai se repetir, mas ele só vai repetir quando o período for no infinito. Então ele não se repete, né? Você não tem infinito, não é definido, não é uma coisa não definida. Então essa foi a ideia do Fourier, certo? Né? E aí, como é que ele fez? Ele chegou e ele foi vendo o que ia acontecendo. Como assim? Ele pegou essa função aqui, que na verdade é como se fosse essa aqui repetida, certo? E aí ele foi fazendo a série de Fourier dela e variando o período. Primeiro ele botou um período igual a 1. Quando ele fez a série de Fourier, vamos supor que é a série de Fourier
Aqui está em hertz, etc. Vamos supor que seja a série de Fourier exponencial, tá certo? Ele encontrou os CNs, tá legal? Aí ele encontrou os CNs e apareceu isso aqui, ó. Esse ponto. Notem que essa barrinha aqui é só para saber quem é. Na verdade, a gente sabe que não é a barrinha, é só o ponto, né? Não é só o ponto. A gente usa a barra só para se posicionar. Aquela barrinha não existe, tá legal? É só o pontinho lá que está lá em cima, certo? Aí ele pegou, aumentou o período para 2. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com os pontos. Eles ficaram mais o quê? Próximos. Estão vendo? A distância aqui, ó, diminuiu. Aí ele aumentou mais ainda. Olha o que aconteceu com os pontos. Estão vendo? Ou seja, na verdade o que ele fez foi fazer o T tender a infinito, e aí aquelas frequências que eram discretas, ômega 0, 2 ômega 0, etc., aquilo não era, cada ponto daquele não é numa determinada frequência, porque é discreto. É discreto, isso aqui para uma frequência, aqui para outra frequência, aqui para outra frequência. Quando você faz o T tender a infinito, isso aqui passa a ser uma coisa o quê? Contínua. E aí você vai ter infinitas frequências, certo? Né? E vai ter um espectro infinito, né? Na verdade, você vai ter os valores infinitos. Onde tem mais frequências aqui nesse sinal aqui, por exemplo, é a frequência baixa, né? Ó, tá vendo? Porque o espectro é assim. Se fosse um espectro assim, ó, né? O que ia acontecer? Tem muito mais frequência alta. Tá dando para entender o que eu estou falando aqui? Certo? Tem muito mais frequência alta. E aí você sabe, por exemplo, você começa a entender o sinal olhando para o espectro dele, né? Quando você vê um sinal que tem muita frequência, e aí pode ser um sinal qualquer. Como é que você analisa o sinal qualquer? Você pega o sinal, faz a transformada de Fourier dele, tá? E aí você tem o espectro. O espectro é o desenho da transformada de Fourier, certo? E aí você vê, pô, esse sinal aqui, ele deu um espectro assim, pô, ele é um sinal que tem baixas frequências. Ah, esse sinal aqui deu um espectro assim, ó. Sei lá, tem altas frequências. Esse sinal aqui deu um espectro assim, ó, pode acontecer, ó. Então ele tem médias frequências, você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue analisar isso. E aí, o que você quer, por exemplo? Você quer, às vezes, só se preocupar, né, para você é importante apenas as componentes que têm mais peso, digamos assim. Então você pode passar esse sinal aqui por um filtro, passa faixa, não passa alta, não passa baixa, joga as frequências menores fora, digamos assim, tá? E você consegue trabalhar com um sinal meio que mais compacto, digamos assim, no tempo, que seja algumas frequências. Você perdeu informação? Perdeu. É o que acontece quando você usa, por exemplo, né, o MP3. MP3 é uma aplicação da transformada de Fourier. O que ele faz? Ele pega todas as frequências das músicas, tá certo? Do som, etc. E aí, o que ele faz? Ele pega e vê quais são as frequências mais usadas naquela música e passa por um filtro e detona as que são menos usadas e mantém as mais usadas, e aí codifica aquelas mais usadas usando, digamos, um número maior de bits e assim por diante. Com isso, você consegue uma fidelidade muito boa, seu ouvido não vai notar, e consegue reduzir o tamanho do sinal, digitalmente falando, tá certo? Em bytes, assim. O que você faz? Você usa mais bytes para representar as frequências mais importantes do sinal e muito menos bytes para representar as frequências menos importantes. Aí você perde informação. MP3 é uma compactação de áudio com perdas. Só que seu ouvido não percebe muito porque é um algoritmo bem feito. A mesma coisa com o JPG. Quando você pega uma imagem, se você tirar por exemplo, você pega uma imagem de uma câmera que tem 10 megapixels, né? 10 milhões de pixels. Se ele usa 32 bits para
cada pixel para representar a cor, né? 32 bits, que é bastante, 2 elevado a 32 é coisa pra cacete. Então, o que acontece? Uma imagem de 34 bytes para 10 milhões, 40 milhões de bytes, uma imagem que a gente chama de RAW. Ou seja, se a pessoa tirar um clique, a imagem vai ter 40 mega, né? 10 megapixels. Se você pegar o meu celular, que tem uma câmera de 200 megapixels, se eu usar 32 bits, o que vai acontecer? 800 mega cada imagem. E ela fotografa, assim, com 800 mega, se eu quiser. Cada imagem vai ter quase 1 giga. Esse é o que o pessoal chama na fotografia de RAW, RAW, né? Cru, né? Sem processamento. Não é interessante você colocar, apesar desse cara aqui tem nesse aqui tem um armazenamento de 512 GB, então eu poderia tirar umas 500 fotos, que tudo bem, né? Não seria nem tão ruim. Não é, mas são 500 fotos, né? Eu não quero, tirar 5 mil, 10 mil, sei lá. Então o que se faz? Você usa um processamento e a imagem vira uma JPEG, tá? Que é uma sigla, Joint Photography Expert Group, né? Então, grupo de especialistas em fotografia. Foi eles que criaram o padrão JPEG, em que você joga fora as coisas que você não usa tanto naquela imagem. Só que é uma compressão que aí você diminui de 800 mega por imagem para 8 mega por imagem, 100 para 1, por exemplo, tá? Ou 50 para 1, para 16 mega cada imagem, se eu estiver usando aqui, tá? Então, isso já é bastante interessante, tá? E aí o que acontece? Só que aí você está perdendo informação, mas é uma aplicação da transformada de Fourier. Vocês vão ver, usa um filtro, né, na imagem, você vê que vocês vão ver mais tarde isso, né? Não nesse curso eu vou usar outras aplicações. Por exemplo, a aplicação mais legal da transformada de Fourier, que eu acho, pode usar em circuitos também. Aliás, a transformada de Fourier em circuitos é o que vocês veem quando vocês veem fasores. Fasores nada mais é do que uma transformada de Fourier, tá? A derivada vira J-ômega, a integral vira 1 sobre J-ômega. Vocês, né? Então, por exemplo, tem lá indutor, aparece o J-ômega-L, capacitor, que é uma integral, vai ser 1 sobre J-ômega-C. São propriedades que a gente vai ver aqui. Bom, mas isso não interessa agora. O que eu quero falar é que nesse caso aí, né, dos circuitos, pode ser usado também a transformada de Fourier, mas o que a gente mais usa é em telecomunicações, tá? Porque você usa a modulação. Vocês já devem ter ouvido falar em modulação. Mas já tiveram uma ideia do que vai acontecer aqui. Vou fazer o TTD infinito, e aí a coisa vai ficar, em vez de ser um espectro discreto, que é o que tinha na série de Fourier, que eram vários pontinhos, ó, série de Fourier, vários pontinhos, estão vendo aqui, ó? Vários pontinhos. Apesar de ter esse, ó, eu vou até usar aqui o meu apagador aqui, ó. Meu apagador é o branco, ó. Na verdade, o espectro não é esse, não. O espectro eu vou desenhar já ele. A gente coloca essas barrinhas aqui só para se posicionar. Mas o espectro vai ser uma coisa assim, ó. Vou botar aqui com... Vai ser um cara aqui, 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 aqui, sei lá. Estão entendendo o que eu estou falando? Essas bolinhas vão se aproximar e vão virar uma coisa contínua. Seriam os harmônicos? Na verdade, não é os harmônicos, são as frequências componentes daquele sinal. Só que isso aqui é uma série de Fourier. Então, aquele sinal é um sinal que é periódico. Sim, são os harmônicos, porque cada frequência daquelas, você está entendendo? São múltiplas inteiras dela. Então, tem a frequência ômega 0, certo? Depois 2 ômega 0, 3 ômega 0, menos ômega 0, menos 2 ômega 0, menos 3 ômega 0. Tem frequência negativa? Não pensei que tivesse frequência. Frequência negativa, você pode imaginar como... Você não tem a frequência quando você faz assim? Imagina a frequência negativa quando você faz assim. Está dando para entender? Está girando no outro sentido. Fica mais fácil entender. Mas entenderam o que eu falei aqui? Vai juntar tudo e vai ficar contínuo, tá? Ok?
Como é que a gente vai mostrar isso? A gente vai mostrar isso depois, mas vai ser uma coisa contínua, tá? Mas em telecomunicações vocês vão ver que a gente vai pegar o sinal de voz, vai modular e transmitir. Chegando do outro lado, ele vai ser demodulado e você vai escutar a voz, certo? Por que você modula? Aí vocês vão entender mais tarde por quê. Tá? Mas tem a ver com antenas, transmissão, tem a ver com... Vocês vão ver isso, primeiro capítulo, quem dava essa disciplina era eu, agora é o André. Primeiro capítulo de princípios de comunicações transformadas de Fourier. Claro, vai usar o tempo todo, entendeu? E é bem pesado, tá? Essa disciplina. É que o André, e eu acho que ele está certo, ele vai muito mais para o lado prático, mas se você for para o lado matemático, ela é bem mais difícil do que entendeu? Porque é bem pesado mesmo. Você entender o que é uma modulação FM, que é uma modulação em frequência, caraca, dá até um nó na cabeça, entendeu? Para você entender isso, é bem complicado mesmo. Mas vocês estão entendendo onde é que vai chegar, né? Eu vou mostrar onde é que vai chegar. E aí o que eu vou fazer? Na verdade, como é que eu encontro a série de Fourier exponencial? Não encontro os CNs, não são valores, não são pontos, C1, C2, C3. Quando eu fizer a série de Fourier exponencial, só que de um sinal não periódico, esses CNs vão ser, na verdade, uma função, certo? Vai ser uma função. Vocês vão ver isso na aula que vem, tá legal? Quarta-feira que vem, eu não vou faltar não, tá bom? Ok? E a outra semana antes do Natal, aí sim eu vou faltar. Se eles me encherem o saco, eu dou uma aula remota, mas eu vou faltar porque eu vou viajar para o Rio dia 16. Mas nem todo mundo, né? Tem muita gente que vai parar só na sexta-feira mesmo, que é dia 20, sei lá, 16, 22, sei lá, 21. Você tá entendendo? É porque, teoricamente, tem aula, né? Eu vou parar porque realmente eu vou viajar antes, mas, por exemplo, eu vou viajar antes porque eu tenho uma festa para ir de 35 anos da minha turma. Mas, por exemplo, a minha família, no caso lá, meu filho, minha esposa, minha filha vão depois, não vão comigo. Você vai pro Rio? Vou pro Rio, sim.